Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Follow the Art e nesse vídeo nós vamos continuar com a nossa jornada de Data Storytelling ou a série Contando com Dados. Tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos continuar falando de alguns aspectos técnicos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre gráficos, sobre alguns aspectos de gráficos, como os gráficos começaram com os gráficos antigos, falando de mapas de navegação e cartas celestes. Em seguida, nós tivemos os gráficos contemporâneos, falando de estruturas e montagem de peças e os gráficos contemporâneos. Uma coisa que tem que ficar claro antes de nós irmos para os slides é que quando nós falamos de gráficos, quase sempre vem à nossa mente gráficos de barras, gráficos de pizza, gráficos de setores e outros gráficos mais ligados talvez à estatística, à probabilidade, mas no geral relacionados à matemática. Porém, gráficos eles não são apenas esses tipos de gráficos. Nós temos uma amplitude muito grande de gráficos que podemos explorar para contar as nossas histórias. Alguns desses gráficos podem ser até mesmo infográficos. Você pode ver uma carta celeste, um mapa como um gráfico, entre outras coisas, outros tipos de gráfico, tudo bem? Então vamos para o nosso nosso slide para começarmos a apresentação, tudo bem? Então nós estamos aqui com o slide contando com dados e vamos começar. Quando nós contamos histórias, principalmente com dados ou com coisas mais técnicas, há inúmeros conceitos ou definições que são inviáveis ou até impossíveis de serem explicadas com a forma visual, e nós temos que aceitar isso, que existem alguns tópicos que você não vai conseguir explorar de uma maneira gráfica ou visual. Um exemplo que eu dou quando eu fiz a licenciatura em matemática, na aula de tecnologias a gente discutia muito como dar aulas não inovadoras, mas utilizando alguns métodos tecnológicos nessa aula. E nessas discussões sempre tinha um momento que a gente parava e pensava se realmente iria ser vantajoso ou benéfico para o aluno incluir uma nova ferramenta para explicar algo. E em alguns casos não, você não iria conseguir explicar de uma forma melhor ou de uma forma mais vantajosa aqueles conceitos com outros tipos de metodologia. Nesses casos, nós partimos para a explicação clássica, né? Com uma lousa, um giz, um quadro e explicação. E a mesma coisa acontece aqui. Há algumas formas que são impossíveis de serem explicadas de forma gráfica. Entretanto, existem outras que são mais simples de serem explicadas com o apelo de imagens. Por exemplo, aqui nós podemos pensar em alguns exemplos da geometria plana ou geometria espacial. Quando você está explicando a área, essas coisas, é melhor trazer um gráfico, né, e mostrar visualmente isso. Agora, indo para a parte de dados, quando você quer mostrar quando um produto é mais vendido que o outro, ou um candidato é mais votado que o outro, pode perceber,
no geral, isso é trazido com gráficos de barras, do que simplesmente um número. Porque o apelo visual da barra é muito mais fácil de você entender com o número. Por exemplo, se eu mostro 67,45%, esses números são um pouco abstratos e é um pouco difícil para as pessoas compreenderem de prontidão esse abstrato. Então, quando eu trago uma barra horizontal com 67 e 44, fica mais fácil você perceber que o 67 é maior que o 44. E essa diferença que fica entre uma barra e outra mostra também a diferença entre essas duas proporções. Você consegue captar isso somente olhando, tudo bem? Prosseguindo, então, como nós já sabemos, milhões de pessoas são consumidoras de novelas gráficas, filmes e vídeos, e isso acontece pois histórias são visuais, elas podem ser especialmente poderosas, cativantes e memoráveis. Então, essa história visual fica clara quando você percebe, por exemplo, em telejornal, onde você tem uma chamada, geralmente são índices econômicos que podem ser um tanto quanto tediosos para a maioria da população e um tanto quanto cansativos. Então, em vez de ficar só falando número, você mostra gráfico. Você traz esse apelo visual, porque o gráfico ele vai conseguir reunir um poder de síntese muito grande. Em vez de você falar a inflação acumulada, você mostra o gráfico. Então, gráfico na horizontal. Nesse caso, então, você tem, por exemplo, a linha subindo e ela descendo. Então, eu sei que nesse ponto aqui, a inflação, por exemplo, estava mais alta que aqui. Então, eu consigo ter uma noção do caminho da inflação, por exemplo, se ela está maior que no mês passado ou menor. E isso você não precisa ter o âncora do jornal te dizendo que a inflação foi menor ou maior que no mês passado. Você consegue ver isso no gráfico, tudo bem? Porém, essa narrativa de apelo visual, ela começou com representações muito antes da escrita. Representações gráficas são tipos de linguagens mais antigas do que as escritas, e os tópicos frequentes desses tipos de gráficos que nós temos quase sempre eram coisas que contavam o espaço de tempo ou alguma quantidade. Então, por exemplo, nós ainda temos grupos e desenhos adornando as cavernas de Chavaux na França, no sul da França, mostrando homens com animais ou alguma coisa que ele tinha. Nós ainda temos ossos com marcações, possivelmente indicando marcações de animais que aqueles homens primitivos cuidavam ou não cuidavam, domesticavam criavam para o eventual abate ou para alguma outra coisa. Então, por exemplo, você pegava o osso e marcava para cada animal, você fazia uma marca. Então você olhava quantas marcas você tinha e calculava quantos animais estavam ali. Se tivesse menos animais que marcas, então algum animal se perdeu ou foi capturado por um predador. Então perceba que esse apelo gráfico ele não é de hoje, ele é mais antigo do que se parece. E nós ainda temos também outros tipos, continuando com esses mapas antigos, que são
Geralmente são visões de constelações, né? Nós temos bastantes mapas de cartas celestes, tendo em vista que na época de exploração e colonização do mundo, né, por parte dos europeus, nós tínhamos a quando você está na água, no mar, em alto mar, a única coisa que você tem basicamente para se guiar são as constelações e as estrelas. Então, esses mapas estelares, as constelações, nesse período, e também no período anterior, quando nós tínhamos relógios de sol, Stonehenge, datando festividades ou a passagem de tempo, eram muito utilizados. De fato, a escrita começou, a hora que nós começamos a escrever com esses gráficos, ela começou pela contabilidade. E aqui eu tenho um exemplo de uma carta celeste mostrando algumas constelações. Tudo bem? E prosseguindo com os gráficos, saindo dos gráficos antigos para os gráficos modernos, esses gráficos eles começaram ali no século XVIII, onde nós começamos a ter as enciclopédias, que tinham a ambição de guardar todo o conhecimento humano em um livro. E essas enciclopédias, esses gráficos, eles mostravam alguma mudança de valor, geralmente econômico, ao longo do tempo. Porém, eu trouxe um outro exemplo de gráfico, que ele é mais um gráfico geométrico, onde também era muito explorado nessa época, onde eram gráficos ensinando você a fazer algo. Então você tinha que montar algo e você se valia de um gráfico. Então ele tinha todos os esquemas e você montava como se fosse um manual de instrução mesmo. Porque o que estava acontecendo? Estavam surgindo muitas máquinas nessa época, né? E você tinha que colocar pessoas para montarem. Então você fazia um gráfico ao invés de explicar para a pessoa explicar sempre ou pagar alguém para explicar, você construía um gráfico com essa explicação e deixava para a pessoa. A pessoa ia lá, lia e entendia como montava o gráfico. Então, ao contrário dos gráficos modernos, dos gráficos antigos, os modernos usavam palavras e símbolos, bem como representações visuais e espaciais de informação. Então, esse é um tipo de gráfico que vem da geometria mongiana, que foi utilizada na França, na época de Napoleão, onde você tinha esquema, principalmente esquema de armamento, onde as armas, canhões eram muito grandes e você não poderia levar eles montados, pelo fato de custo e pelo fato que as tropas inimigas poderiam capturar esse armamento e utilizar contra você. Então, você levava ele desmontado e mandava, em vez de mandar ele assim, você mandava só essa parte aqui, onde ele tinha todos os esquemas: lateral esquerda, lateral direita, elevação, parte inferior, tudo. Só que tudo planificado. Então, quem tivesse o conhecimento de leitura desse gráfico iria conseguir montar a peça tridimensional e utilizar. Porém, se eventualmente essas peças e esse mapa, esse gráfico fosse capturado pelas tropas inimigas, eles ainda não possuíam esse conhecimento de como montar esse gráfico. Então, aquele equipamento se tornava inútil para eles. Então, perceba que os gráficos eles vão quase sempre mudando a sua característica. No início
que nós vimos eram geralmente gráficos que tentavam de alguma forma representar a vida ou tentar contabilizar algo. E agora, os gráficos, além disso, eles têm um caráter bélico, certo? E agora, nós temos os gráficos contemporâneos, que com a explosão do computador, de telas, e agora com a realidade virtual, e tudo passou a ser representado por pixel. Palavras e imagens são representações verbal e representação espacial visual. São conjugadas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós trazemos isso para o contemporâneo, nós temos a comunicação face a face. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês, mas também tem recursos gráficos. Então, eu posso usar palavras, eu posso usar essa comunicação face a face e posso usar ilustrações. Algumas reportagens, principalmente agora em Copa do Mundo, nós conseguimos ver claramente isso, que é aquelas reportagens onde vai mostrar esquema tático, onde você tem um apresentador falando, ele está falando com você, está falando com o seu espectador, mas além disso, eu tenho em realidade aumentada um campo, gráfico do campo, com os jogadores, o nome dos jogadores, e o apresentador ele pode apertar alguns botões em realidade aumentada também, e pegar as estatísticas desse jogador. Então, esses são os gráficos contemporâneos que nós temos hoje. Gráficos que são mais interativos, você consegue interagir com esses gráficos e consegue torná-lo mais pessoal para as pessoas. Tudo bem? E aqui eu tenho um gráfico, um exemplo, que é a do Google Data Studio. Como o YouTube é do Google e o Google Data Studio é do Google também, você consegue fazer o link com o seu canal para o Google Data Studio. Então ele vai coletando os dados para você e você consegue construir dashboards. Aqui é só uma foto, mas o Google Data Studio você consegue fazer animações também dos gráficos, e alguns bem interessantes até. Tudo bem? Então perceba que eu tenho os gráficos, a palavra, e eu posso colocar alguns vídeos também para fazer explicações. Então, no vídeo de hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Vamos voltar para a tela grande, onde vamos fazer algumas considerações finais. Tudo bem? Então, no vídeo de hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso. No vídeo que vem eu quero falar um pouco mais a respeito dos gráficos, como eles funcionam, porém vai ser uma coisa um pouquinho mais teórica, porque eu pretendo começar uma série de vídeos também com vocês aqui no canal, mostrando a construção passo a passo de gráficos, utilizando algumas ferramentas como a linguagem Python e talvez, se acontecer, o Power BI também, ok? Então, nessa aula eu fico por aqui. Não se esqueçam de dizer o que vocês gostaram ou o que vocês gostariam de ver. E se inscrevam no canal e até a próxima aula.